Boa noite, minhas queridas engravidantes. Nós estamos na última semana do pré-detox. Meu nome é doutora Daniele Teodósio. E eu sou a doutora Silvia Dandara. Nós estamos finalizando hoje o nosso pré-detox fértil. Foram 4 semanas de dedicação para que esse pré-detox acontecesse. E essa semana também é um desafio para essas mulheres que estão participando do pré-detox. E nós já temos, não é, resultado com esse pré-detox. Temos 2 grávidas só com o pré-detox e tudo foi gratuito. Né? Eu e a doutora Dandara nos doamos esses 40 dias para que mulheres se desinflamassem, desintoxicassem o organismo para conseguir engravidar. Se você foi uma mulher sábia, você aproveitou essa viagem, eu tenho certeza, e conseguiu o seu positivo dentro desses 40 dias. Hoje nós vamos falar sobre o sono. O nosso dia não termina no sono, ele começa no sono. É o contrário, o nosso dia começa no sono. Então, quem está querendo engravidar precisa ter uma noite de sono efetiva. Não é isso, doutora Dandara? Exatamente. Um sono que a gente chama de reparador, que é aquele sono que não faz você acordar de madrugada para ir ao banheiro, por exemplo. É aquele sono que você, quando você acorda de manhã, você se sente restaurada, você se sente bem, você sente que realmente descansou. Então, é esse sono que a gente está falando. Se você, por acaso, acorda de madrugada para ir ao banheiro, dorme tarde, quando acorda, ainda acorda cansada, com sono, a gente infelizmente tem uma má notícia para você. Isso quer dizer que o seu sono, ele não é reparador. Não é o sono que vai melhorar a sua fertilidade, né? É um sono ruim que vai fazer o contrário, vai piorar a sua fertilidade, vai afetar ela de forma negativa. E não é isso que queremos. A gente quer que vocês tenham um sono reparador. Então, hoje a gente vai dar algumas orientações sobre como ter um sono reparador. E é nesse sono que os nossos hormônios eles são produzidos. No sono, nós produzimos a melatonina, que ela age diretamente no seu ovário. Então, quem não dorme bem, quem dorme muito tarde, não consegue produzir efetivamente essa melatonina. Quem dorme com o quarto aceso, com luz, a melatonina ela não é produzida efetiva. Uma vez que a melatonina não é produzida efetivamente, acontece o desgaste dos nossos folículos, né? O envelhecimento acontece. A gente ativa um envelhecimento dos nossos ovários com o sono de má qualidade. E é por isso que ele é tão importante. Por isso que nossa vida ela começa no sono. E principalmente para as mulheres que querem engravidar, precisa ter esse sono de qualidade. É no sono que é produzida progesterona. Vida, progestar. Você só vai conseguir segurar o seu bebezinho se você estiver dormindo efetivamente. Porque depois da ovulação começa a fase lútea. É na fase lútea que a gente produz a progesterona. É na fase lútea que já aconteceu a anidação, você já tem um embrião e ele vai colar lá no seu útero. E para ele ficar coladinho, fixo no seu útero, sem sair, você precisa da progesterona. E a progesterona ela é produzida onde? No sono. Então, a gente tem que ter um sono efetivo. A gente precisa começar a dormir no máximo 10 horas. Porque de 10 à meia-noite a gente vai entrar no sono ainda. E de meia-noite às 4 horas da manhã é o nosso sono efetivo. E a gente só vem produzir os hormônios a partir de 4 horas da manhã às 6. Veja como
Existe um período para o nosso corpo entrar no sono, nosso cérebro entender que estamos dormindo e liberar os hormônios necessários para nos equilibrar, né? E a melatonina, ele é o hormônio principal que nós precisamos produzir efetivamente. Quanto mais for a nossa idade, né? Quanto maior a idade, menor a melatonina. Então, a melatonina baixa, a gente é propensa a dormir menos. Aqui, eu acho que a Elizabeth disse que Eu durmo bem, graças a Deus. Eu também. ainda Eu também durmo muito bem. Eu durmo muito bem, mas mesmo assim, minha gravidez foi por FIV e quando eu fui fazer a transferência, minha melatonina estava baixa, estava 7. Então, a melatonina ela é fisiológica, né? O nosso corpo que produz em determinado tempo do nosso ciclo. Aí você não engravidou, a melatonina baixa para você produzir outros hormônios, para menstruar e começar todo o ciclo novamente. Então, os nossos hormônios ele é distribuído por fases, por fase do ciclo. No início do ciclo a gente tem muito estrógeno, né? Aí depois do estrógeno acontece a ovulação, que aumenta o LH. Aí depois do LH, o óvulo foi fecundado, vai produzir o que? A progesterona. Então são fases. E além disso tudo, ainda produzimos a melatonina para fazer com que nós tenhamos um sono de qualidade. Esse sono de qualidade ele precisa ser sono efetivo. Você precisa dormir aquele sono REM, aquele sono que você não acorda facilmente. Aquele sono que precisa tocar em você, lhe chamar para você conseguir acordar. E se você, por exemplo, é aquela pessoa que passa a noite indo no banheiro, você está com sono desregulado, tem desequilíbrio em você. Porque no máximo você tem que ir ao banheiro uma vez, ou só às 6 horas da manhã. Então, existem algumas técnicas para a gente começar a fazer a partir de hoje. Né? É um desafio fértil que você precisa adotar na sua rotina. Não é só aqui para escutar e deixar para lá, porque isso aqui não é bobagem. Tem gente que apenas com essas mudanças que a gente trouxe no pré-detox consegue engravidar, já conseguiu engravidar. Nós temos duas grávidas, né, que colocou em prática todo esse passo a passo aqui que nós trazemos do pré-detox. Imagina lá no método Você Mais Fértil, né? Porque a gente não tem como colocar um método aqui que é de um ano, né? Você vai ter acesso a um ano, acompanhamento conosco de um ano, consultas com a doutora Dandara 3 vezes e acompanhamento durante esse ano inteiro, né? A prescrição para o seu diagnóstico, prescrição para você e para o seu marido. A gente não tem como trazer tudo isso aqui, né? Porque é muito conteúdo. Mas eu trouxe com todo carinho, né? Algumas informações que apenas com essas informações você muda o seu caminho, muda o seu caminhar rumo à gestação. E realmente, quem não tem dificuldade de engravidar, né? Muitas vezes passou muito tempo tomando anticoncepcional e a fertilidade precisa ser restaurada e ela leva um tempo, está com o corpo inflamado ou não toma as vitaminas corretas para conseguir engravidar. E nesse pré-detox a gente trouxe isso tudo, como você desinflamar, que vitamina você vai tomar, o que precisa ser feito para fazer esse detox do seu corpo, para desintoxicar esse fígado e conseguir engravidar naturalmente. Tá? E até quem está passando por um tratamento, né, de fertilização in vitro, se fizer também esse pré-detox fértil, vai conseguir ter êxito na sua fertilização, porque você vai desinflamar, você vai deixar o seu útero receptivo, útero aquecido, o seu corpo desinflamado para receber esse embrião e acolher esse embrião. Né? Porque nosso corpo ele precisa estar preparado para acolher esse embrião. E esse acolhimento faz toda a diferença. Tá? Não é porque é FIV
que vai dar tudo certo, eu fiz uma FIV muito cara lá com a melhor clínica, mas você não tem 100%. Então, a FIV, ela tem a parte dela, você tem a sua e Deus tem a dele. Né? Então, existem 3 eixos. O profissional, né, a clínica, você e Deus. Esses 3, eles precisam estar conectados o tempo inteiro. Tá? Obrigada, Dani. Eu parei de tomar remédio. Tem 6 meses. Isso mesmo, Elisângela. Elizabeth, não é? O seu corpo ele precisa se reorganizar novamente para começar a produzir os hormônios para você engravidar. Né? Porque você bloqueava o seu corpo para não engravidar. Então, tem pessoas que param a medicação e já conseguem engravidar, param a anticoncepcional e já engravida em seguida, tá tudo bem. E tem outras pessoas que vai demorar um pouco. Aí, algumas coisas precisam ser analisadas, alguns pontos, né? Tanto pontos de idade, né? Qual a sua idade, como estão os seus exames, a nutrição fértil, a suplementação fértil, como está o espermatozoide do seu esposo, tudo isso conta, né? E precisa ser estudado. Não significa dizer que você tem uma dificuldade, um diagnóstico. Porém, tem 30 anos, você é nova. Você já vai engravidar. Seu bebê está a caminho, anote. Anote isso aí, seu bebê está a caminho. Faz tudo certinho. Entra aqui no nosso grupo. Você pode fazer o pré-detox ainda, você pode voltar lá no primeiro, porque a gente disponibiliza todo o e-book. E você pode assistir as aulas, que eu coloquei todas as aulas no YouTube desse pré-detox fértil. Todas as aulas estão lá, inclusive a de hoje a gente vai acrescentar. E você pode fazer esse passo a passo. Mas eu tenho uma boa notícia. Dia 20 vai ter o lançamento da nova turma do método Você Mais Fértil. Para você ser acompanhada de perto, para a gente pegar na sua mão e fazer esse caminho para você chegar no final de 2024 grávida. Viu? Como é que a gente pode realizar a higiene do sono? A higiene do sono, ela é feita antes da gente ir dormir. À noite, a gente precisa diminuir a nossa atenção, né? A gente chegou em casa, já toma o nosso jantar, né? Nosso café da noite. E vai seguir um ritual. O que é que você gosta de fazer antes de dormir? Eu fico olhando o celular, então tem que diminuir esse celular, né? Tem que 2 horas antes de dormir tem que parar o celular. Eu gosto de ver televisão, eu quero ver pelo menos 30 minutos de televisão. Então vai ver 30 minutos de televisão 2 horas antes de dormir, tá? Isso é higiene do sono. Para ter facilidade no sono, é melhor ler um livro. Isso, Ler um porque livro. as telas, elas estimulam o nosso cérebro, deixam o nosso cérebro ativado, né? Então a gente tem que descansar o nosso cérebro tem que entender que está na hora de descansar, de dormir. Então a gente não deve utilizar telefones, eletrônicos, TV perto da hora de dormir, porque vai atrapalhar o sono, vai fazer com que você demore a dormir. O sono ele vai demorar para chegar. Então, o mais indicado é você ler um livro, é você deitar e fazer uma meditação, escutar uma música relaxante. Isso vai ajudar o sono a chegar mais rápido. Fazer um escaldapés, Fazer um né? escalda-pés. Tomar um chá. Nós indicamos sempre chá quente, porque o chá, ele faz um aquecimento do seu útero. Então, ele já deixa o úterozinho preparado. Você já pode namorar ali. Se você tiver no seu dia fértil, você vai conseguir engravidar. Diminuir as luzes do quarto. Para o sono ser efetivo, não pode ter uma frecha de luz. Então, assim, não tem blackout, colocar blackout na cortina, deixar o quarto escuro.
escuro mesmo, que você pense que é ainda à noite. Que você nem saiba que o dia amanheceu. Porque a melatonina, ela só é produzida no escuro. E a gente precisa que essa melatonina seja produzida para ter um sono reparador. Então, tudo escuro, tudo. Nem uma frestinha, se, por exemplo, quem tem ar-condicionado, quem tem TV, às vezes fica aquela luzinha, né? Vocês podem colocar uma fita por cima, um paninho Paninho preto. um paninho preto e grudar com a fita para que não fique essa luzinha no quarto. Também pode ser utilizado óleo de lavanda, né? Você pode colocar óleo de lavanda no escaldapé. Você pode colocar um umidificador, como é que diz aquele que sai a fumacinha? Esqueci o nome. Eita, eu tô com o nome na ponta da língua, mas eu esqueci. Também. Você pode colocar, Deixa eu lembrar. esqueci o nome. Difusor. Um difusor, isso. Um difusor, óleo de lavanda no difusor, né? 2 a 3 gotinhas. Lembrando, não pode colocar 10 gotas de óleo de lavanda, tem que ser 2, porque o óleo de lavanda, uma gota é 30 vezes a essência daquela erva. Então, assim, uma gota é 30 vezes a lavanda, tá? Então, são 2 gotinhas no máximo. Não mesmo. Nós temos no nosso método uma engravidante que engravidou naturalmente com um antimuleriano de 0,03. Para Deus, nada é impossível. Me arrepiei aqui, viu? Vem com a gente, dia 20, entra no nosso método, que eu te ensino passo a passo para você conseguir engravidar naturalmente. Tenha certeza disso. Me arrepiei toda. Então, usar o óleo de lavanda para você usar na pele, né? Tem gente que gosta de botar aqui atrás da mão, atrás do ouvido aqui, das orelhas, aqui no pulso, mas para colocar o óleo aqui no pulso, ele tem que ser diluído em um óleo carreador, que pode ser óleo de coco, óleo de gergelim, tá? Ele não é, os óleos essenciais, eles não são indicados para colocar na pele, diretamente na pele. Eles têm que ser diluídos, então é melhor colocar ou uma gotinha no travesseiro, ou no difusor, tá? Ou no banho. Você pode tomar um banho quente e colocar um banho de aspersão, né? Uma bacia com um pouco de água quente e ficar ali um pouco sentada. No escaldapés também a gente pode colocar 3 gotinhas, tá? Aqui, 5 meses atrás. Claro, tá super normal. Tá alto nível. Fique tranquila. Então, lá no nosso método, nós temos os tratamentos específicos para cada diagnóstico. Para quem tem SOP, para quem tem endometriose, tem prescrição, suplementação específica para o seu diagnóstico, para te ajudar a vencer os diagnósticos, né? Hoje existem vários tipos de diagnósticos, SOP, né? Síndrome do ovário policístico, trompas obstruídas, a DIP, né? Inflamação do tecido pélvico, tudo isso tem tratamento. E existem tratamentos específicos, suplementação específica, nutrição específica. Principalmente quem tem SOP precisa mudar a rotina de vida, né? Precisa mudar a alimentação, a suplementação, fazer atividade física. Muitos profissionais ainda têm tratamento retrógrado que não ajudam, atrapalham. Muitos profissionais passam anticoncepcional para a pessoa que tem SOP se ela quer engravidar. Como é? Não vai dar certo, não vai chegar lá, né?
Se você quer engravidar e tomar anticoncepção, não, você não vai chegar lá nunca. Então, você tem que mudar o corpo, mudar os hábitos. E é possível engravidar também com SOP naturalmente. Lembre, você só precisa de um óvulo. Você não precisa de 10, você precisa de um. E com esse um, você consegue engravidar. Basta ter as mudanças necessárias e que a gente traz essa mudança lá no nosso método. Tem o tratamento específico para quem tem SOP, o acompanhamento com a doutora Dandara específico, a nutrição específica. Você vai ter várias consultas para implementar essa nutrição no seu dia a dia e fazer dar certo. Então, tem outras regrinhas aqui que a gente precisa colocar. O blackout, evitar, não é que você vai cochilar, mas cochilar assim, próximo de dormir, tipo 5 horas da tarde. Ou comer comidas muito pesadas antes de dormir. Pode causar um desconforto gástrico, né? E pode atrapalhar o sono. Então, comer uma coisa mais leve, né? Evitar comer tanta proteína à noite. Se for uma proteína, que seja uma proteína magra, branca, tipo um peixe, um frango, que são mais fáceis de digerir o ovo do que a carne vermelha, por exemplo. Né? Então, ter esse cuidado. E os chás, né? Eles ajudam muito nessa questão do Existem sono. os chás específicos, né, para ajudar o sono. Chá de camomila, chá de mulungu, Mulungu. é um chá que quando você toma, quem já tomou, sente na hora. Toma, você já tem aquele sono. Então, se você está com dificuldade, eu vou até acrescentar aqui esse chá para quem tem dificuldade de dormir, tomar todas as noites para restabelecer esse sono, deixar um sono efetivo, um sono reparador, um sono que vai te ajudar a engravidar. Isso não é só para as mulheres não, tá? Isso é para os homens também. A falta de sono impacta também no espermatozoide. Tá? Ele diminui a produção de espermatozoide, diminui a testosterona. A falta de sono, ela diminui a testosterona, tanto feminina quanto masculina. E a gente precisa ter a testosterona nos níveis adequados para conseguir engravidar. Né? O homem com testosterona baixa, ele vai ter baixa produção de espermatozoide, não vai ter boa qualidade de espermatozoide. Então, isso precisa também ser efetivo no homem. Ele também precisa ter um suplemento adequado para os espermatozoides, para melhorar, para dar energia, para dar qualidade a esses espermatozoides, tá? Assim como a mulher. Então, assim, da mesma forma que a mulher precisa se cuidar, ter um sono efetivo, o homem também precisa ter. Deixa eu só ler aqui, que elas estão perguntando, eu fiz exame transvaginal. Mas ela vai chegar. Vamos tratar essa prolactina, tá? Vamos tratar a prolactina, já mandei. Você já está 9 meses nessa rotina para o anticoncepcional, foi? A gente tem até 1 ano de tentativa, tá? Sem proteção para conseguir engravidar. Chá de camomila. Isso mesmo, chá de camomila é um chá reparador. Você pode fazer até um escaldapés com a camomila, né? Inalar ali aquela camomila. Você pode colocar junto com um óleozinho de lavanda no escaldapés e tomar o chá de camomila, que vai fazer a diferença para você ficar relaxada, para você dormir melhor. E nas noites também a gente pode namorar, vai contribuir para que a gente relaxe e fique bem durante a noite. E sono. Mas se o bebê tá a caminho, fique tranquila. Viu? É questão de tempo. Se você faz tudo direitinho, né? Não tem como o resultado ser diferente quando a gente faz tudo direitinho. Quando a gente está caminhando para chegar naquele objetivo, naquele sonho. Então, assim, tenha paciência que ele está vindo. Se você está fazendo a sua parte todos os dias, o resultado vai chegar. Tenha
café, agradeça. Hoje eu tô aqui recebendo algumas coisas aqui nos meus pensamentos que eu tô sempre me arrepiando. Vem muito menino aqui, viu? É, É muita alegria estar aqui com vocês, né? Nós preparamos esse detox para que mulheres tenham acesso, né, à informação e que faça diferença na vida de vocês. Aqui eu recebo muitas mensagens, né? As mulheres dizem assim, mas eu não tenho problema, eu tomo não sei quantos litros de café, não tenho problema. Tudo bem, tem gente que não tem problema, mas tem outras que tem, né? Tem quem não tem dificuldade de engravidar, tudo bem. Parou anticoncepcional hoje, no outro mês já ficou grávida. Bem bom para ela. A gente não pode se conectar com essas pessoas e ficar com raiva ou ficar com raiva de você mesmo. Então, a gente precisa ter paciência com a gente, paciência com o nosso processo, amor conosco, nos cuidar, nos amar, fazer a nossa parte, que a nossa parte é inegociável. O outro, eu, não posso fazer a sua parte, eu só posso fazer a minha parte e a sua, quem faz é você. Então, você faz a sua parte, ora para Deus, pede a Deus, se conecta com Deus, que é muito importante a sua fé. Tá? A sua fé é muito importante. Você precisa estar conectada, ó, ligada lá no céu o tempo inteiro e pedindo a Ele o teu milagre. Que Ele vem, que Ele chega. Ele chega para todo mundo. Eu venci 5 diagnósticos de infertilidade. Se eu tivesse parado no meio do caminho, hoje eu não teria meu filho. E não foi fácil chegar lá. Eu tive muitas perdas gestacionais, né? Mas o meu sonho de ser mãe era maior do que as minhas dificuldades. Então, eu consegui chegar lá. E quando eu cheguei lá, Deus me deu na minha mão o meu propósito de vida, que é esse hoje que eu estou vivendo, tá? Que muitas mulheres consigam engravidar, que vençam o diagnóstico de infertilidade, que façam o tratamento adequado. Porque muitas vezes nós ficamos fazendo o tratamento errado. Não tem aquela pessoa que pega na nossa mão e que diz, vamos por aqui, aqui é o certo. Tá? Eu passei 5 anos tentando encontrar essa pessoa que me dissesse, aqui é o caminho, aqui é o certo. Né? Então, eu tive que estudar, tá? Aprender a fazer esse caminho sozinha. E como eu aprendi a fazer esse caminho, eu trouxe ele aqui para vocês, para fazer a diferença na vida de vocês, tá? Que mais, Nara? outras orientações, né, que a gente pode dar aqui para a questão do escuro, né? Você pode usar tapa-olho também para bloquear a luz excessiva, né, no quarto, qualquer luz. E assim, eu acho que o mais importante é vocês terem um sono regular, uma rotina de sono. Sempre dormir e acordar no mesmo horário todos os dias, se possível. Sempre dormir às 10, por exemplo, da noite e acordar às 6 da manhã. Isso é um exemplo. Porque isso vai ativar o seu ciclo circadiano, vai melhorar a qualidade do seu sono e o seu corpo vai entender quando é o horário de dormir, quando é o horário de acordar. Então, vai ser mais fácil até para você dormir, cair no sono, né, à noite. O seu corpo ele já vai entender que aquela hora você já é a hora de dormir, já é a hora de você descansar. Então, o seu corpo ele já vai se preparar sozinho automaticamente para o sono. O sono ele vai chegar mais rápido. E a mesma coisa vai acontecer de manhã quando você acordar, né? Ele vai lhe acordar, ele vai dar Vai dar o despertador, né? Vai ter o despertar. vai ter o despertar. Então, assim, é muito importante para regular o ciclo circadiano, para que o seu ciclo circadiano entenda qual é a hora de dormir, qual é a hora de acordar, o que é noite, o que é manhã, dia, e para que você tenha um sono de qualidade. E você consiga ter uma rotina efetiva. Você acordou cansada, você vai ter preguiça de fazer atividade física, você vai ter preguiça de fazer um café da manhã legal para você comer, porque quem está querendo engravidar precisa ter uma rotina montada,
uma rotina que você consiga fazer atividade física, uma rotina que você consiga tomar um café da manhã, que você saia para o trabalho, que você volte para casa e continue bem, entendeu? Que você consiga ter o seu almoço, fazer o seu almoço, porque quando a pessoa não dorme adequadamente, você fica mais agitada, ansiosa, tipo, você não consegue fazer um café da manhã gostoso porque você está cansada, às vezes você já acorda estressada, porque você quer dormir mais, e ali aquela horinha de você tomar o café da manhã, ela passa, então você sai correndo de casa, aí você não consegue preparar o seu almoço, ter um almoço gostoso no meio-dia, porque você se atrasou de manhã, e não consegue, quem não almoça em casa, não é? Não consegue levar um almoço. Então, seu dia já acorda todo atropelado, você não tem uma rotina. Você fica agitada e a agitação traz outros hormônios, libera outros hormônios ruins no nosso corpo, que fazem com que a gente não ovule. Então, quem quer engravidar precisa manter uma rotina e dar continuidade naquela rotina. É possível que eu estou falando aqui para vocês. Eu sempre trabalhei, eu nunca fiquei em casa. E eu sempre tive uma rotina, acordar, tomar um café da manhã. Eu não saio de casa sem tomar café da manhã. Se for para acordar 5 horas da manhã, 5 horas da manhã eu vou tomar café da manhã. Porque essa é a minha rotina. Tomo café da manhã, faço atividade física. Eu sempre fiz atividade física 5:30 da manhã. Hoje eu faço atividade física 11 horas da manhã, porque a minha rotina mudou por causa do meu filho. Mas antes dele chegar, eu sempre acordei 5:30 da manhã. 6 horas eu já estava na academia. 6 horas não, 5:30 eu já estava na academia. Acordava de 5, 5:30 já estava na academia, 6:30 já estava malhada. Então era 1 hora de malhação. 7:30 já estava no trabalho, tomada café e feita atividade física. Então, é necessário fazer atividade física e ter uma rotina montada. Tem algumas perguntas aqui. Dormir no horário da tarde, dormir no sono? Não, tem não. Pode dormir, tá? Não tem problema. Você não pode dormir assim 5 horas, 6 horas da noite, aí você vai impactar no sono de 10 horas, né? Mais à tarde, 2 horas da tarde, você pode dormir. É até bom porque você relaxa sua mente, relaxa o corpo. Teve uma pergunta antes, que uma pessoa me perguntando a dieta para SOP. A dieta para SOP, existe um conjunto de tratamento para SOP. Não é só a dieta. Existe quais os exames que precisam ser feitos e acompanhados, qual a dieta que ela precisa ser montada especificamente para quem tem SOP, como é que está a sua glicose, a gente tem que fazer o perfil da glicose, como ele está, que suplemento você vai utilizar, né? É montado, é específico. Então, essa dieta específica, ela está lá no nosso método, tá? Esse acompanhamento específico para cada diagnóstico, ele está lá no nosso método, tá? Além de estar no método, você vai ter acesso àquelas aulas durante o ano, você vai estar conosco, né? Você vai ter a mim durante um ano específico, para a gente fazer consultoria, construir um plano de ação fértil para o seu diagnóstico, ter várias consultas com a doutora Dandara também, a consulta é específica para o seu diagnóstico, o suplemento que ela vai passar também é específico para fazer você ovular, né? Não é esse tratamento que as pessoas andam fazendo aí, que passam a medicação e anticoncepcional e contar com a sorte para conseguir engravidar. Não é dessa forma. Deixa eu subir aqui. Doutora, me chamaram muita cólica. Veja bem, Adriana, o chia amarelo e o de gato, eles são feitos para tomar durante a menstruação, não é antes de menstruar, é quando você está menstruada, é no primeiro dia da menstruação, entendeu? Não é antes de menstruar, tem que se tomar no primeiro dia. Qual o papel dele? Deixar o sangue fluido, fluidificar o sangue. Tem gente que tem muita cólica, muito sangue, aquele sangue coagulado, aquele sangue
pesado, aquele sangue preto. Então, o chá amarelo linha de gato, ele serve para isso, específico, para tomar durante a menstruação, não é para tomar nem antes e nem depois, e tomar só aqueles dias ali. Se você está menstruada 5 dias, só toma aqueles 5 dias, tá? E tem que ter muito cuidado com ele também, porque quem tem trombofilia não pode usar. Deise, a gente precisa sentar, né, para montar um plano, para ver seus exames, o que é que precisa ser ajustado, que tipo de tratamento a gente precisa fazer com você, entendeu? Eu não consigo trazer aqui um tratamento efetivo para todos os tipos de diagnósticos, que a gente não tem tempo para isso. Até porque também cada indivíduo é singular, é único. Cada pessoa tem um perfil fisiológico diferente. Então, a gente precisaria olhar os exames de cada um de vocês, como é que tá todos os hormônios, como é que tá a glicose, como é que tá a T3, T4, tireoide. Então, é muito mais complicado, né? É um trabalho mais detalhado. Então, com vocês falando assim, por alto, a gente não tem como dar um norte, porque a gente precisa de mais informações, né? Mas no método, a gente olha todos os exames, a gente pede, né? A gente prescreve a suplementação correta, a dieta de acordo com o diagnóstico. Eu tenho que ver seus exames, Deise, assim, tem que ver os exames, como eles estão. O exame é uma evolução. Se fez os exames, em qual fase do ciclo o exame foi feito, porque também isso influencia, entendeu? Qual a sua rotina, como é que você vem, o que é que você come, o que é que você está tomando de suplemento. Isso tudo contribui para que o nosso corpo fique equilibrado. Por exemplo, eu tive meu bebê tem 1 ano, mas eu continuei a minha rotina, eu continuei tomando suplementos, meu cabelo nem caiu, né? Tem gente que o cabelo cai, fica careca no pós-parto, por causa que não tem os nutrientes suficientes para amamentar. Então, é um conjunto de ações, tá? Não é só um chá que vai fazer você menstruar, não é só um suplemento, é um conjunto, é alimentação, é academia, o chá adequado. Existem também A mesma coisa serve para cólica também, não é só o chá que vai melhorar a sua cólica. Claro que existem chás que eles conseguem, né? Só que você também precisa deixar com o seu corpo equilibrado. Por exemplo, se você está inflamada e você não consegue absorver muito bem os nutrientes dos alimentos por conta dessa inflamação ou por outra questão, quando você tomar o chá, o fitoterápico, né, os polifenóis presentes naquele chá, eles não vão ser absorvidos e não vai ter o efeito desejado, ou seja, de passar essa cólica, né, de passar essa dor, de deixar o sangue mais fluido. Então, é tudo um conjunto, como a doutora Daniela falou. Também tem o ciclo das sementes, né, Daniela, que a gente ensina, que o ciclo da semente vai fazer com que você volte a produzir os hormônios adequados e menstrue, mas aí você vai ter que seguir um passo a passo. Existe um caminho, né? O nosso método ele foi montado para que você tenha conexão com Deus, conexão com a mente, conexão com o seu corpo e aprenda a se conectar com o seu caminho, fazer aquela rotina, como eu falei. A rotina, ela é difícil, não é fácil. Você ter uma rotina e fazer aquilo todos os dias até dar certo. Mas nada na nossa vida é fácil, né? Quem queria pagar boleto, mas a gente não paga boleto, a gente não trabalha para pagar boleto, né? Então, assim, a gente tem que pensar dessa forma. Da mesma forma que a gente faz o que é chato, o que é de adulto e a gente precisa fazer, a rotina, ela precisa ser feita. Ela precisa ser algo contínuo.
e ela precisa ser algo gostoso de se viver. Você não pode ter uma rotina que você fica, que saco, ai, não aguento mais, ai, tô odiando comer essa comida, ai, quando é que eu vou engravidar? Meu Deus, eu tenho que engravidar logo, porque eu não aguento mais isso. Não vai, não vai dar certo. Não é dessa forma. Você tem que, aquele percurso que você vai fazer, você tem que dizer, esse percurso é para mim, eu vou conseguir engravidar, meu bebê está a caminho, vai dar tudo certo, eu tenho um útero fértil, eu sou uma mulher fértil, eu vou conseguir chegar lá, eu estou fazendo tudo certo, a minha parte eu estou fazendo. Aí sim. E é isso que a gente traz aqui, uma consciência, a gente precisa ter consciência. Nós fizemos esse método todo, lá de um ano, com todo esse acompanhamento. Mas se você não fizer a sua parte, não vai dar certo. Se todos os dias você disser, mas é só um doce. Mas é só um café com açúcar, é só um hoje. Aí amanhã é só outro. Aí um pedaço de bolo recheado, só hoje eu posso, hoje eu mereço. Quando você vai olhar, você comeu todos os dias o doce. Uma pessoa me perguntou se eu no Dia das Mães, né, que vai ter vários tipos de comida, refrigerante, doces, Salgado. bolos, salgado. E aí, a gente não vai comer nada? Eu respondi para ela, eu escolheria um tipo de alimento daquele ali, gostoso, e só comeria naquela refeição. Então, assim, o meu café da manhã seria saudável, eu iria comer aquele almoço, eu iria comer, não, eu já comi dessa forma, já fiz isso. Ia comer aquele almoço e no jantar eu iria voltar para minha comida saudável, no outro dia eu iria comer saudável e assim sucessivamente. Então, assim, eu não danifiquei a minha jornada, né, a minha estratégia alimentar, porque um dia eu fui na casa de um parente, eu fui numa reunião em família e pude comer o que tinha lá. Não sei o que era. Pode ser uma lasanha, um macarrão com carne, uma comida gostosa, digamos assim, que foge da minha estratégia alimentar. Mas foi um dia no mês, um dia numa festa, porque a gente também precisa viver. A gente precisa estar em sociedade, a gente precisa festejar. Então, assim, você come aquela comida, mas você não precisa comer a sobremesa, você não precisa tomar o refrigerante, né? Você pode tomar um suco com aquela comida gostosa e não comer a sobremesa, você segurar um pouquinho, porque você está no seu caminho para engravidar. E todas as vezes que você sai do caminho, é mais difícil voltar. O seu filho vai estar mais distante. Tá? É uma analogia que a gente faz. E eu sempre fiz essa analogia para mim. Se eu sair do caminho, eu vou estar mais distante do meu filho. É claro que você vai numa festa, você não precisa beber bebida alcoólica, né? Você precisa entender que a bebida alcoólica ela não pode mais fazer parte da sua vida. Eu, lá no passado, eu tomava bebida alcoólica, já tomei, é claro. Mas desde o momento que eu me comprometi em engravidar, em mudar o meu destino, né? O meu diagnóstico, que eu venci 5 diagnósticos de infertilidade. Eu tinha tudo para não ter meu filho hoje e dizer que está tudo bem. Mas eu não iria ser feliz se eu não tivesse ele. Então, eu segui o meu caminho, segui a minha rotina, segui as estratégias alimentares corretamente e eu tentava não sair desse caminho. Eu sempre voltava para o caminho adequado, o caminho para conseguir engravidar. Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio de tudo que a gente faz. Eu vou para uma festa, para uma formatura, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Não toma bebida alcoólica. Você pode tomar um suco, né? Existem os sucos que podem ser feitos. A kombucha, né? Não Pode pode levar existir sua kombucha. kombucha sem álcool, sem glúten, não é? Levar sua kombucha. Existem várias estratégias que a gente pode chá com água com gás, que também fica muito gostoso. Você pode levar ali os sachês, né? De chás que você pode tomar com água, com gás. Então, assim, são estratégias. O que é que eu vou comer numa festa dessa? Toda festa tem jantar. Então, você vai priorizar comer o jantar daquela festa, né?
seja formatura, seja festa de casamento, festinha de criança, tem um prato quente. Eu também ia para festa de criança, mas eu escolhia comer o prato quente. Então, tudo é equilíbrio. No mínimo 3 litros por dia. No mínimo. No mínimo, porque a água, né, o nosso óvulo, ele tem uma porcentagem de água. E para ele amadurecer de forma efetiva, nosso corpo ele precisa estar hidratado. Precisa tomar água, muita água. No mínimo 3 litros por dia. Tá? Já acorda, antes de qualquer coisa, de manhã acordou, já toma água. No mínimo 500 ml. E eu faço isso todos os dias. Acordo, já tomo água. Tá? Já estou bebendo minha água aqui. Então, a gente precisa ter na nossa mente o que a gente precisa fazer efetivamente para entrar nesse caminho. No caminho da fertilidade, né? Que para algumas pessoas é mais fácil e tá tudo bem. E para outras pessoas, você precisa realmente ter uma conexão. E tudo na nossa vida tem um propósito. Né? Deus sabe de todas as coisas. A gente precisa, talvez você precise se conectar mais com Deus, restaurar a sua fé, né? Acreditar no Deus que tudo pode e que nada é impossível para Deus. Tudo é conectado. Então vamos fazer um resumo das 4 semanas. Pega ali a água da Maracanã. A menstruação normal é de 3 a 5 dias. Uma menstruação 5 dias, até 5 dias é uma menstruação normal. Quando você já menstrua 7 dias, 10 dias, você já tem um desequilíbrio hormonal. Então, essa menstruação aí de 3 dias é normal. Tá? É uma menstruação legal, uma menstruação que você não sangra tanto, não tem tanto sangramento, não baixa, né, as suas reservas de ferro, porque você começa menstruando, aí no segundo dia você tem aquele sangue efetivo, no terceiro dia já diminui, no quarto dia já acabou. Essa é uma menstruação ótima. Quando você menstrua assim, você está com o corpo mais equilibrado. Então, para recapitular, na primeira fase, na primeira semana do pré-detox, a gente falou sobre diminuir o consumo de café até excluir ele completamente. E também falamos sobre tirar o açúcar da nossa alimentação. Então, excluir o açúcar. Quem toma café com açúcar e diminuindo a quantidade de açúcar que coloca no café aos poucos, até começar a tomar café sem açúcar, né? E também trocar os potes de plástico pelos potes de vidro, porque o pote de plástico é um disruptor endócrino e altera os nossos hormônios. Na segunda fase do pré-detox, foram as trocas inteligentes, né? A gente falou sobre também tirar da nossa alimentação alimentos que contêm óleos, né, que é fritura, salgados, fritos, não utilizar óleos refinados para preparar a nossa comida, né, tipo óleo de soja, óleo de canola, né, e utilizar, se possível, manteiga ghee, óleo de coco, azeite, que são mais saudáveis. A gente também... Tirar o glúten, foi tirar a lactose e o glúten, né, também. Isso, tirar a lactose e o glúten da alimentação. Então, alimentos que contêm lactose são alimentos de origem animal, tipo leite da vaca e os seus derivados. E trocar por leite vegetal, né, de origem vegetal. Queijo vegetal, a gente tem queijo de castanha hoje em dia, tem vários produtos. Várias modalidades de queijo, né? Queijo mussarela, queijo brie, tudo de castanha. Tudo de castanha. Queijo, como é aquele que é tipo coalho, tudo de castanha. Então, assim, a gente tem queijo tipo Minas, parmesão, né? Parmesão é uma marca, mas assim, tem é tipo queijo ralado, tipo queijo né? ralado, isso. De castanha. De castanha, a gente tem iogurte, de
leite de coco, de leite de castanha, leite de amêndoa. Sim, pode fazer caminhada. Caminhada é um exercício físico, O Elisângela. importante é não ficar parada, Parada. sempre fazer exercício físico. Sobre o glúten, a gente falou que existem alguns alimentos que não contêm glúten, como a macaxeira, a mandioca, inhame, Que são batata alimentos, que doce. são alimentos que irrigam o nosso útero, né? Facilitam a irrigação sanguínea do útero. Eles melhoram a circulação. E já existem também macarrão sem glúten, a tapioca, enfim, vários alimentos que vocês podem comer no seu dia a dia, né, que são fáceis de encontrar, é, que vocês podem substituir, né, pelos alimentos que contêm glúten. Que mais? A gente também falou sobre trocar o chá, ou trocar o café pelo chá. Então, ao invés de tomar café, tomar chá, começar a inserir o chá no Na seu sua dia a dia, né? Também a gente falou do disruptor endócrino, o absorvente. Tem gente que gosta de utilizar aquele absorvente que é seco. O absorvente seco, ele é um absorvente de plástico. Então, a gente precisa trocar o absorvente de plástico pelo absorvente suave, que é de algodão, tá? Porque o absorvente de plástico, ele também é um disruptor endócrino. Pode continuar comer tapioca nos cafés da tarde. Comer a tapioca sem o café, né? Com suco, tá? Mas pode comer Pode tapioca. comer tapioca sim. Tapioca é um alimento saudável, né? Você pode acrescentar na tapioca chia para diminuir o valor glicêmico da tapioca. A gente também falou sobre eliminar embutidos, né, que são os presuntos, peito de peru, linguiça, salsicha, salame, porque são alimentos que são inflamatórios, que tem muita gordura saturada, que é uma gordura ruim, que aumentam o nosso colesterol. Então, não são alimentos saudáveis e que vão nos ajudar a melhorar a qualidade do nosso óvulo e melhorar a nossa fertilidade. Pelo contrário, eles vão fazer o contrário. Então, são alimentos que devemos retirar. A Daisy perguntou sobre a batata doce e a banana da terra. A banana da terra, para quem tem SOP, tem que colocar chia para baixar o índice glicêmico. A banana da terra é uma boa opção. Eu gosto muito de banana da terra. Na minha casa sempre tem, eu como todos os dias. Mas precisa baixar o valor glicêmico dela. E a batata doce, a melhor é a batata branca, que ela tem valor glicêmico baixo também, para quem tem SOP. Quem tem SOP tem que ter cuidado com o consumo do carboidrato, porque muitos deles têm um índice glicêmico alto. E quem tem SOP tem predisposição a ter resistência à insulina, então tem que ter esse cuidado com o consumo do carboidrato, tem que saber o que consumir junto com esse carboidrato, né? Para O que consumir, como consumir. e como consumir, para diminuir o índice glicêmico desse carboidrato. E a gente tem todo esse cuidado, a gente ensina tudo isso lá no nosso método para quem tem SOP. Aqui a gente também falou sobre retirar, né, da nossa rotina esses caldos, esses temperos que são industrializados, que contém muito sal, sódio, pelos temperos naturais. Alho, cebola, coentro, cebolinha, chamichurri, tá? Os temperos desidratados. Isso. Também nós falamos sobre o desodorante. Que desodorante utilizar? Que não tenha os contaminantes, os disruptores endócrinos. Né? Existem alguns desodorantes que não contêm álcool, que não contêm parabenos. Então a gente vai escolher um desodorante melhor, porque o desodorante é algo que a gente usa todos os dias e mais de uma vez por dia. Né? Não contém alumínio. A gente vai preferir esse tipo de desodorante.
Ó, o chá de gengibre, ele é bom, mas em uma determinada fase do ciclo. Ele não pode tomar todos os dias chá de gengibre e seguir tomando chá de gengibre, colocar gengibre em tudo que é alimento. Não. Por exemplo, a melhor fase é depois da menstruação, 8 dias tomando chá de gengibre, porque ele vai deixar o útero receptivo, o útero quente, mas aí já para, já toma de outra coisa depois de 8 dias, tá? Não pode tomar nada que a gente toma, a gente pode tomar durante um longo período, porque ele pode fazer um efeito reverso no nosso organismo. Lá no nosso método, eu gravei um módulo só sobre os chás. Que chás você toma em cada fase do ciclo. Chá para você tomar com seu esposo, o chá que seu esposo vai tomar para melhorar o espermatozoide, o chá que melhora o óvulo, o chá que diminui a cólica, o chá específico para cada diagnóstico. No nosso método tem todos os chás, tem um manual de chás e as aulas para te orientar sobre os chás e como tomar, como preparar, como é preparado o chá, porque chá de folha é preparado de uma forma, chá de fruta é preparado de outra forma, né? A gente também falou sobre trocar o arroz branco pelo arroz integral e o feijão que ele fosse preparado, cozinhado, sem esses embutidos que a gente falou anteriormente, linguiça, né? Charque, que é uma carne mais salgada, né? Então que esse feijão ele seja feito de uma forma mais saudável e que você também pode até acrescentar legumes, né? No caldo do feijão, no preparo do feijão, para deixar ele mais saudável. E as pessoas têm mania de colocar caldo no feijão, né? Caldo de feijão, Sazon, né? Sazon é uma marca. Mas existe, né? Os pós, os caldos, e você precisa excluir esses caldos, porque eles têm alto índice de sódio e muito sal. Além do sódio, ele tem sal puro e tem muito aditivo químico, muito conservante. Gente, a gente fez esse pré-detox para vocês eliminarem todas as toxinas do seu organismo, do seu dia a do dia. seu dia a dia. E se você consome esse tipo de tempero, cozinha a sua comida todos os dias com esse tipo de tempero, você, por exemplo, você mudou sua alimentação, porém está cozinhando sua comida e colocando esse tipo de tempero. Você trocou 6 por meia dúzia. Porque esse tipo de tempero tem toxina, tem aditivo químico, que vai desregular os seus hormônios, que não vai fazer nada bem. Vai aumentar o colesterol, o triglicerídeo. Tudo. Então, são coisas mínimas que a gente pode fazer, a gente pode fazer uma mudança que vai fazer toda a diferença no nosso dia a dia, na nossa saúde, na nossa fertilidade. Para ter uma alimentação limpa, né? A gente está trazendo aqui uma alimentação limpa, uma alimentação com baixo sódio, baixo sal, com preparo limpo, que ele vai melhorar o espermatozoide do seu marido e o seu óvulo. Porque uma vez que você já cozinha dessa forma, você come, seu marido come. Quem tiver em casa vai comer, então vai se beneficiar do alimento, porque a nutrição tem que ser uma nutrição fértil. O que você nutre o seu corpo, ele tem que trazer benefícios e não malefícios. Eu sei que nós crescemos comendo esse tipo de caldo, porque antigamente as pessoas só cozinhavam com eles. Mas a gente tem que desmistificar dessa rotina do passado e aprender a cozinhar de forma saudável, que são os temperos desidratados, que não levam sal, com alho, cebola e coentro. Eu sou a louca do chamichurri. Ela já até falou em outra live. Eu sou a louca do chamichurri. Pra mim, a comida com chamichurri, ela faz toda a diferença. É chamichurri no feijão. Eu coloco no ovo chamichurri o tempo inteiro, porque pra mim fica uma comida gostosa, bem temperada, bem saudável, no frango, na carne, no feijão, no que você quiser, no arroz, que vai deixar com um paladar gostoso. Você vai sentir que ele está temperado, mas ele não vai estar com um tempero inadequado, que vai prejudicar o seu organismo, vai fazer mal à sua saúde.
As raízes dos carboidratos são importantes. Então, a quantidade, ela é importante, porém, às vezes a gente tem isso na cabeça, né? De que, eu tenho que comer pouco carboidrato. O carboidrato, gente, ele também é muito importante, até porque ele é a nossa fonte de energia. E as nossas células, elas precisam de energia. As mitocôndrias, elas precisam de energia até para o nosso óvulo. O nosso óvulo ele precisa de energia. Então, assim, não é só diminuir quantidade, é saber como comer esse carboidrato. Qual tipo de carboidrato comer, o que combinar para diminuir esse índice glicêmico, né? Então, não é só a questão da quantidade, tá? É quantidade e qualidade. Qualidade. Essa é a palavra, qualidade. E a gente também falou aqui nas outras lives para aumentar a quantidade, o consumo de frutas e legumes. Esses legumes que a gente fala é legume cozido. Não legume cru, nada de verdura crua, tá? Porque, de acordo com a medicina chinesa, né, os legumes crus, né, que são frios, eles deixam o útero frio, né, e a gente quer o útero quê? Aquecido. Então, legumes cozidos. E também a gente corre um risco maior quando a gente está comendo um legume cru, né, dele estar contaminado com alguma bactéria. Então, legumes cozidos, tá? Então, a gente falou sobre acrescentar na alimentação 3 tipos diferentes, de cores diferentes, de legumes e frutas também, para que vocês tenham uma quantidade maior de propriedades antioxidantes, que são propriedades anti-inflamatórias, que vão ajudar a desinflamar o organismo de vocês. E essas propriedades a gente encontra nas frutas e nos legumes, que são alimentos coloridos. Essas propriedades antioxidantes, elas vêm do pigmento que dá essa cor para as frutas e os legumes. Então, por exemplo, o licopeno, ele dá essa cor vermelha ao tomate. E ele é quem tem essa propriedade antioxidante que vai diminuir o estresse oxidativo no seu organismo, né? Vai diminuir essa oxidação e é a oxidação que gera essa inflamação. Então, ela vai combater essa inflamação, tá certo? Então, acrescentem muitas frutas e legumes no dia a dia de vocês, que é muito importante, vai fazer toda a diferença, né, no detox. O abacaxi também tem a bromelina. A bromelina é muito importante lá no endométrio, né? Ela deixa o endométrio receptivo. A bromelina facilita o embriãozinho ficar coladinho lá no endométrio. Então, a bromelina tem no abacaxi. Lembrando, a uva, né, Dandara? Vamos falar Sim. da uva. A uva, ela tem muito resveratrol, né? Só que precisa ter cuidado. A gente não pode comer um cacho de uva, tá? A gente pode comer 8 uvas cada vez que a gente come. Então, assim, se não consegue se controlar e quer comer um cacho, não compra uva, não come uva, porque ela tem um índice glicêmico altíssimo. É uma das frutas mais calóricas que tem, depois da laranja, né? Que a laranja também ela é calórica. A laranja é meio inocente, mas o suco de laranja ele é bem calórico. Então, a uva é do mesmo jeito. Tem gente que come um cacho de uva, tá errado. Tem que comer apenas 8 uvas. E o suco de uva? Suco de uva integral sem açúcar. Pode tomar um copo de suco de uva. Também você vai tomar aquele copão de 500 ml. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. O veneno é o tamanho da dose, né? Ela pode ser benéfica ou maléfica. Vai depender de como a gente está comendo. Tem que ter equilíbrio para tudo, né? A gente também falou sobre a suplementação. A gente trouxe suplementação que nutrientes que são difíceis da gente obter aquela quantidade necessária, né, através da alimentação, né, no alimento. Então, por exemplo, a vitamina D, né, que a gente consegue através do sol, enfim, que é a nossa maior fonte, é difícil, né, a gente conseguir dessa forma. Então, a vitamina D, na maioria das pessoas, ela é baixa. E para a gente atingir uma quantidade ideal, a gente precisa suplementar. A mesma coisa vale para o ômega 3, né, que é difícil da gente conseguir ter uma quantidade boa através da alimentação. A mesma coisa é a coenzima Q10. Então, assim,
A gente falou sobre a vitamina D, o ômega 3, a coenzima Q10 e o metilfolato, né? Isso mesmo. Tem que retirar os pólipos para conseguir engravidar. E tratar a endometriose também, a adenomiose. Isso mesmo. Sim, Daisy, é muito bom quando for comer alguma raiz, alguma fonte de carboidrato, né? Associar ela com uma proteína, para também diminuir seu índice glicêmico. Porém, você também pode melhorar, né? Essa refeição, né? Você pode colocar outros alimentos aí para potencializar, né, essa refeição, deixar ela mais fértil, né? Para que a gente consiga melhorar a qualidade dos seus óvulos, tá? E também tem o metilfolato, né, que a gente falou dele. O metilfolato é o princípio ativo, né, da vitamina do folato Que da é a vitamina vitamina B9. B9. Antigamente, as mulheres tomavam ácido fólico, só que já tem estudos que comprovam que o metilfolato é mais efetivo, porque algumas mulheres elas não conseguem transformar ácido fólico em metilfolato. Então elas ficam com carências e ele é primordial para o fechamento do tubo neural do bebê, né? Para a formação do tubo neural do bebê. Então as mulheres que ficam com carência, elas podem ter aborto ou ter um bebê com complicações. Então quem quer engravidar precisa no mínimo tomar essas vitaminas aqui, 3 meses antes de engravidar. Quem não está lá no nosso grupo do Pré-Detox Fértil, entra lá no grupo. O link está na minha bio, porque a gente vai disponibilizar todos esses e-books para vocês conseguirem ler e acompanhar junto com as lives que estão lá no YouTube. Tá ok? Pronto. Por hoje é É só só. E nós isso, né? finalizamos, né, com o sono, Com né, que som. foi que a gente começou falando. Foram 6 semanas, 40 dias de pré-detox fértil, 40 dias de limpeza do organismo, de hábitos saudáveis, né? O que é que a gente, qual o nosso objetivo aqui? Era trazer hábitos saudáveis. Muitas pessoas não têm hábitos saudáveis, né? Prefere comer biscoito ao invés de comer uma banana da terra. Então, no café da manhã, tomar café com biscoito, porque a gente cresceu comendo dessa forma. Café com pão, não come uma raiz, não come um ovo. Então, a gente trouxe aqui hábitos saudáveis, né? Mudança de hábito, para a gente chegar na gravidez saudável, porque não é só engravidar, é engravidar e ficar saudável, né? Tem gente que engorda 20 quilos na gestação, não é uma gestação saudável. Eu engordei 8 quilos na gestação, 1 quilo por mês, porque eu tive uma gestação saudável, né? Eu tinha meus hábitos de vida e eu continuei, eu comia as mesmas coisas na gestação. Então, a mesma nutrição fértil que eu fiz para conseguir engravidar, eu continuei na gestação. E quando a gente chega saudável na gestação, a gente tem uma gestação mais tranquila, uma gestação sem intercorrência, uma gestação sem diabetes, uma gestação sem pressão alta, sem pré-eclâmpsia, né? Sem diabetes gestacional. Então, assim, nós queremos que você engravide, mas que você engravide saudável. E para você chegar lá de forma saudável, tem que ter mudanças de hábitos, tem que tirar algumas coisas da rotina. E o nosso objetivo foi esse, né? Tudo que a gente trouxe aqui é de forma simples. Você não precisa fazer uma feira estrambólica, gastar o que você não tem para ser saudável. Com simples, você vai ser saudável. Tá? Com a banana da terra, com a batata, com o inhame, com a macaxeira, você vai ser saudável. Que é essa comida que a gente quer que você coma. Tá certo? Exatamente. Raiz com proteína, fruta, salada. É isso mesmo. Só troca essa salada aí por uma verdura cozida, tá? Deixa a salada um pouquinho aí de lado, deixa essa alface aí de lado um pouquinho. A alface é um alimento de temperatura fria,
e ele deixa o útero frio. Então, vamos dar prioridade a verduras cozidas e introduzir na verdura a beterraba todos os dias, tá? Porque ela ajuda a tonificar o nosso útero, o sangue, né, que irriga o útero. Tá? Sim, tá fazendo certo. É isso mesmo, é esse caminho mesmo. Então, boa noite. Hoje finalizamos o nosso pré-detox fértil com louvor. E na próxima segunda-feira, dia 20, começamos o desafio Você Mais Fértil. Venha entrar na nossa turma do método Você Mais Fértil para conseguir engravidar saudável, para chegar mais rápido no seu bebê. Com certeza o método Você Mais Fértil vai fazer a diferença. Vai fazer com que você desenvolva hábitos saudáveis. Vai fazer com que você se conecte com Deus, porque tem tudo isso lá. É uma ciência, né? A gente trouxe uma ciência para um lugar, né, específico, para que você tenha um passo a passo a seguir. E seguindo esse passo a passo, você vai equilibrar seu corpo, vai equilibrar os seus hormônios e vai conseguir engravidar, vai chegar no seu objetivo. Não é? E quando você engravidar, a gente muda tudo para a gravidez. Né? A gente vai acompanhar a gestante. Ao invés de acompanhar a engravidando, a gente vai acompanhar a gestante. Então, engravidando, a gente muda tudo para atender você e o bebê. Já vai ter um suplemento para gestação, né? Vai te acompanhar nessa jornada, né, de engravidante a gestante. E eu tenho certeza que muitas mulheres ainda vão engravidar esse ano de 2024. Com certeza. Vai chegar nesse sonho que é tão desejado. E eu sei como é você desejar ser mãe e não conseguir naquele momento que você acha que deveria ser. Mas o momento não é nosso, o momento é de Deus. Então aprenda a ser grata, ande nessa jornada de uma forma tranquila, que o seu bebê está a caminho. 2 já engravidaram, né? Obrigada, Ceci. Deus nos abençoe hoje e sempre. Então, boa noite a todas. Encontro vocês dia 20, segunda-feira, para o nosso desafio Você Mais Fértil, que a gente vai trazer outras temáticas, a gente vai desenvolver ainda mais para que vocês consigam engravidar. E que vocês entrem na turma do método Você Mais Fértil e que consiga viver conosco de engravidante a gestante. Tchau, Tchau, gente. tchau. E Beijo até a grande. próxima. Até a próxima. Obrigada por ficarem aqui conosco.